Bem-vindos à segunda parte da 19ª da 19ª Conferência de Executivos Digest. Temos assim o gosto de dar início a esta segunda parte com uma apresentação a cabo de João Dias, CDO, Chief Digital Officer do Novo Banco, com o tema Os desafios e oportunidades desta nova era digital. Muito obrigado, João, muito obrigado pela disponibilidade e interesse em participar. O palco agora é seu. Bem, como estão a ver, nós olhamos para o futuro com muita esperança, muito positivos, sabendo que estamos num mundo em constante disrupção. E, portanto, eu hoje venho falar um pouco sobre essa disrupção e como é que, numa indústria financeira como onde o Novo Banco está inserido, o que é que estamos a fazer nesse contexto. E é uma disrupção muito grande, a vários níveis. Começando pelos fatores económicos, nós estamos num ambiente de taxas de juros negativas e de abrandamento económico, o que põe o modelo económico da banca em stress absoluto e, portanto, precisamos de encontrar novas maneiras de ganhar eficiência, novas maneiras de crescer receita, novas maneiras de servir clientes. E, portanto, isto de per si já cria um ambiente de stress muito grande para o sistema financeiro. Depois temos mudanças nos comportamentos dos consumidores. São mudanças que nos desafiam porque põem a barra muito alta ao nível da exigência que os consumidores têm, mas por outro lado também criam aqui oportunidades de servir clientes de maneiras que antigamente eram difíceis de fazer. Portanto, nós agora podemos servir clientes digitalmente, remotamente, e os clientes apreciam esse tipo de serviço, o que há uns anos atrás teria sido difícil. Os próprios colaboradores estão a mudar, há uma nova geração de talento que precisa de missão, precisa de projeto, precisa de novas maneiras de trabalhar para se sentir realizada. Também é uma geração muito adepta de mudar e de desafiar e, portanto, ajuda muito uma organização como a nossa a pensar diferente e a desromper o status quo que temos. Temos novos players a entrar no mercado. Já temos ouvido falar de fintechs e de big techs a entrar no mercado financeiro há muitos anos. E isto continua e é um fenómeno que não vai parar e é um fenómeno que vai afetando partes diferentes do mercado e vai comendo diferentes value pools da banca e ao longo do tempo também nos vai obrigar a reagir e a transformarmos para poder concorrer com estes novos entrantes. Temos muitos desenvolvimentos em tecnologia que também aqui tem um lado de oportunidade muito relevante, porque é com isto que nós potenciamos novos modelos de serviço, é com isto que temos Artificial Intelligence para personalizar experiências, mas também é aqui, e hoje de manhã ouvimos falar muito sobre isso, que também se levantam grandes desafios, não só do ponto de vista de gestão da tecnologia, que é cada vez mais complexa, mas também todos os temas de cybersecurity, que numa indústria como a nossa, que vive de confiança, são particularmente relevantes. E, finalmente, o contexto regulatório. Temos uma agenda regulatória muitíssimo intensa
e que ano após ano vai introduzindo mudanças a níveis de processos, tecnologias, regras, etc. E, portanto, muito daquilo que é a nossa energia de transformação e de mudança tem que ser dedicada a reagir a esta mudança regulatória constante. Pronto, e é neste contexto de disrupção permanente e, por um lado, com muitas oportunidades, mas também com muitos desafios, que o novo banco põe a transformação digital no core da sua agenda estratégica e faz isso porque vê na transformação digital o enabler de 3 grandes objetivos do banco. Primeiro, ser o melhor banco para clientes em Portugal, ou seja, através da transformação digital, ir transformando as experiências dos clientes naquilo que são as suas principais jornadas de interação connosco. Também personalizando essa experiência, e aqui, novamente, Artificial Intelligence e todo o environment de Big Data que temos permite-nos fazer uma experiência muito mais personalizada para todos os clientes. Segundo, transitar para um modelo operativo e de negócio muito mais eficiente, aqui através da transformação dos processos e da automatização dos processos end-to-end, mas também através da criação de novos canais, novos serviços remotos, self-service, digitais, que funcionam com níveis de eficiência muito mais elevados. E, finalmente, um terceiro objetivo, que é desenvolver novos modelos de negócio que nos permitam ir buscar novas fontes de receita. E aqui, toda a revolução que está a acontecer, ainda um bocado silenciosa, do Open Banking é particularmente relevante para nós, e também a construção de ecossistemas que, à volta daquilo que são as jornadas típicas de relação que os clientes têm com a banca, nós podemos acrescentar mais valor, podemos aumentar essa experiência e podemos assim também capturar algum do profit pool que está disponível aí. Eu vou-vos dar alguns exemplos sobre cada um destes elementos de iniciativas que temos vindo a fazer no novo banco muito recentemente. O primeiro exemplo é este da abertura de conta remota, portanto, de forma totalmente digital, a partir de casa. É algo que já existe no mercado há algum tempo e que tem vindo a ser muito melhorado. Nós introduzimos há uns meses atrás, ou aliás há um ano atrás, a abertura de conta com chave móvel digital, que é provavelmente o processo mais lean, mais slick que podemos ter. Introduzimos agora também este de abertura de conta com videochamada, em que na prática qualquer pessoa portuguesa com um cartão de cidadão maior de idade pode abrir uma conta em 10 minutos a partir de casa. É um processo que, apesar de ser altamente regulado, conseguimos fazer um processo que seja totalmente feito de forma simples para o utilizador, não precisa de documentação adicional nenhuma. O nível de informação que tem que introduzir até é muito pouco, porque a maior parte da informação é capturada diretamente do cartão de cidadão, através do OCR, e, portanto, facilitamos muito o processo para que os clientes não tenham que parar e voltar ao processo, não tenham que ir buscar documentos, não tenham que fazer o que seja, e, portanto, é um processo muito simples. Tipicamente, termina em cerca de 8, 10 minutos, nunca ultrapassará os 15 minutos e, portanto, é fácil de se fazer a partir de casa, fácil de se fazer a partir do escritório, quer dizer, é uma daquelas soluções muito, muito, muito fáceis. Depois, temos uma nova app que lançamos este mês. Nós temos uma app que se chama, atualmente, que se chama NB Smart App, que é uma app muito, muito bem cotada na Apple Store e na Google Store. É uma app com muita funcionalidade, com muitos utilizadores. Notámos no ano passado que era uma app que estava a começar a entrar num platô de crescimento e, portanto, sentimos a necessidade de rever completamente a experiência que damos no canal mobile para podermos crescer a nossa massa de utilização, ou seja, sermos capazes de ir a universos ou audiências que tipicamente não vão para estas soluções e, portanto, uma solução que seja mais elástica, que possibilite abranger clientes mais novos, clientes mais velhos, clientes mais rurais, clientes mais citadinos. E, portanto, criamos aqui uma solução que começa por ter uma área pré-login muito, muito importante, onde podemos fazer várias operações. Portanto,
vão ver aqui no vídeo, antes ainda de entrar na app, temos duas abas laterais onde podemos entrar ou em pagamentos de MBWay ou num Daily Report, que é um elemento de dar informação rotineira aos clientes de forma útil todos os dias. Depois, quando entramos dentro da app, temos uma navegação primeiro por widgets, ou seja, deixa de ser aquela navegação intensa de menu e começa a ser um dashboard organizado por widgets, onde logo aí os clientes vão poder personalizar a forma como utilizam a app e, portanto, podemos ter dashboards mais complexos ou menos complexos. Vamos aí também agregar contas de outros bancos e, portanto, nós pusemos a agregação de contas e o Open Banking no centro desta app e, portanto, está mesmo à entrada da app, que é para poder dar a possibilidade aos clientes, de facto, de gerirem a sua vida financeira num só sítio, sem ter que andar a saltar nem de app em app, nem entre ecrãs de apps. E, portanto, estão ali e veem tudo no mesmo sítio. Como eu estava a dizer, é uma app que se pode configurar muito do ponto de vista da utilização e que, com o tempo, nós temos modelos que estão a aprender com a utilização dos clientes para depois também nós próprios personalizarmos para o próprio cliente. Ou seja, à medida que vamos sabendo as preferências de mais visualização, menos visualização, mais formal, menos formal, mais texto, menos texto, texto com fontes maiores, texto com fontes mais pequenas. Portanto, também para podermos adaptar a várias audiências, nós vamos personalizar isso. E um dos exemplos de personalização que já temos é precisamente este menu, ou seja, quando as pessoas entram no menu depois de navegação, em vez de terem várias opções e o menu em escada, têm as 4 opções que são mais prováveis do cliente utilizar naquela altura. E isto é feito com modelo de Machine Learning que foi ver e que está constantemente a ver como é que é a utilização que as pessoas fazem consoante a hora do dia, o dia do mês, o dia da semana, o mês do ano, a semana do mês, que consoante se está em casa, se está no trabalho, se está na rua, se está no restaurante, e pega nessa informação toda e diz, o João Dias, de manhã, quando vai sair de casa, as 4 opções que ele normalmente vai ver são estas. E em casa, à noite, vão ser diferentes. E as da minha mulher são diferentes das minhas, e quando eu estou no trabalho são diferentes quando eu estou em casa. E, portanto, personaliza para facilitar muitíssimo a utilização das pessoas. Depois, para negócios, também estamos a trabalhar em várias soluções. Este é um processo de crédito online para negócios. É um processo que tipicamente é difícil para os negócios mais pequenos, que têm dificuldade em aceder a crédito. Portanto, nós queríamos facilitar-lhes a vida e, essencialmente, criamos aqui um produto muito simples que vai até 50 mil euros, portanto, é um ticket relativamente baixo para nós, enquanto banco de empresas, mas é um ticket muito útil para pequenos negócios que precisam de se financiar e que podem fazer tudo de forma totalmente online, o pedido, assinar os contratos, portanto não tem que fazer uma assinatura física, portanto assinam os contratos com base na assinatura que fazem normalmente no NB Network, que é o nosso Internet Banking para empresas, e portanto conseguem fechar a partir do seu escritório ou a partir de sua casa completamente este crédito sem terem que se deslocar a um banco, sem ter que assinar, sem ter que prestar documentos, sem ter que fazer o que é que seja. E portanto isto é uma solução que é particularmente relevante e que se notou que foi particularmente relevante agora nestes últimos tempos de pandemia, onde de facto as deslocações a balcões ou as deslocações mesmo dos nossos gestores aos clientes estava dificultada. Bom, e agora um vídeo para mostrar mais uma solução. No novo banco criámos o NB Network+, disponível no seu NB Network. Uma solução onde pode juntar todas as suas contas e consultar de forma integrada todos os movimentos, iniciar pagamentos, ter uma visão das despesas e receitas e classificá-las por categorias. Gerir eventos, sejam eles automáticos ou criados manualmente, e ainda receber alertas e notificações. Novo banco. A economia somos todos nós. Bem, e esta solução, novamente, baseia-se no Open Banking, na nova legislação de PSD2, para quem gostar da regulação bancária, mas que na prática, abriu as portas a podermos agregar informação de vários bancos num só sítio e depois construir em cima disso todo um conjunto de analítica e de funcionalidades que facilita a vida, neste caso, às empresas na sua gestão financeira. E, portanto, aqui
obviamente, sem ter a pretensão de substituir o assessor pessoal que, no nosso caso, o Novo Banco presta aos seus clientes. Criamos aqui um assessor digital que complementa esse serviço e que permite, lá está, agregar completamente as contas, categorizar despesas e receitas e, portanto, ter uma visão automática de como é que está o negócio a evoluir. Permite iniciar pagamentos e, portanto, a partir do mesmo sítio eu posso iniciar um pagamento não só da minha conta do Novo Banco, mas também do Millennium ou do Santander. E depois, provavelmente mais importante ainda, é, através da analítica avançada, nós somos capazes de ir prevendo o que é que vai acontecer na vida dos clientes. E, portanto, temos aqui um calendário financeiro e uma série de alertas que dão informação prospectiva que é muito relevante para os clientes. Por exemplo, muito disto é relativamente fácil de fazer e algumas coisas destas são mais difíceis de fazer. Por exemplo, é normal um cliente trimestralmente pagar o IVA e, portanto, nós sabemos que esse pagamento do IVA é um evento financeiro importante para muitos clientes e que podemos pôr lá no calendário financeiro e podemos ajudar o cliente a preparar-se para esse evento. Às vezes há coisas mais complexas, por exemplo, a evolução de pagamentos e recebimentos esperados, etc., pode nos levar a prever que no final do mês vamos ter um problema quando for a altura de pagar os salários. Isso já é uma informação mais rica, mais avançada, que nós somos capazes de disponibilizar aqui também aos nossos clientes. E, portanto, é através de o que começa por ser uma oportunidade regulatória, depois transforma-se também numa oportunidade de negócio para os clientes terem melhor experiência na gestão financeira que fazem connosco. Bom, transformação digital não é só um conjunto de projetos digitais. Nós, no Novo Banco, vemos a transformação digital na prática como uma transformação organizativa, porque requer uma nova forma de trabalhar, uma nova organização, e, portanto, estamos a construir aqui uma organização agile, onde já temos quase 200 pessoas a trabalhar desta forma, a fazer este tipo de soluções para os nossos clientes. Tem que ser centrada no cliente, e, portanto, trouxemos aqui disciplinas e uma prática totalmente nova de service design e user experience, que está focada no cliente, a perceber quais são as suas necessidades e como é que se desenham experiências que sejam totalmente focadas neles. Temos um modelo de governance muito específico, fit for purpose, em que permite ter o nosso Conselho de Administração Executivo, a começar pelo CEO, muito no leme da transformação digital, e, portanto, muito próximo da transformação digital. Obviamente, também vimos hoje isso de manhã, transformação digital também requer transformação tecnológica. É muito difícil fazermos o que estamos a fazer sem termos um stack tecnológico novo, com a introdução de cloud, DevOps, etc. E, finalmente, isto era mais relevante antes da pandemia e nós temos esperança que volte a ser relevante após a pandemia, termos um espaço de trabalho que seja consistente com o tipo de trabalho que fazemos, que seja eficiente, que as pessoas se sintam à vontade, em onde podemos colaborar com facilidade, etc. Pronto, isto obviamente é uma mudança que se faz com tempo, não acontece do dia para a noite, mas que já demonstra alguns resultados e, portanto, nós estamos particularmente orgulhosos de alguns resultados que temos vindo a obter. Por exemplo, nós já estamos praticamente com metade dos nossos clientes ativos nos canais digitais. Isto não quer dizer que uma vez na vida usaram um canal digital, não, quer dizer que estão sempre a utilizar o canal digital, são ativos, estão constantemente a usar as apps, a usar os internet bankings, a fazer transferências, a fazer várias operações de forma digital. E como estão a reparar, a grande maioria deles são mobile. Portanto, o canal mobile é absolutamente fundamental aqui. Aliás, o quadro da direita até demonstra aqui uma coisa que é provavelmente um movimento mais silencioso, mas mais impactante na transformação da banca, que é, num país como o nosso, que adora o multibanco e tem muitas ATMs e as pessoas tradicionalmente faziam a sua relação bancária através destas máquinas e, portanto, em 2015 ainda era, by far, o principal canal de inter-relação com o banco. E esse canal tem vindo a diminuir e, por oposição, o canal mobile, que estava ali nos 7% em 2015, agora é o maior canal de inter-relação com o banco. E esta é uma diferença brutal, porque em 2015 o canal mobile era literalmente chamado no Novo Banco um canal alternativo. Era uma alternativa, era uma coisa adicional que se tinha ali. E agora passa a ser um canal central de relação com o banco. Isto muda muito a maneira como nós olhamos para a transformação digital, muda muito a maneira como nós também internamente nos preparamos e damos prioridade a isto. E bom, muito mais ainda haverá para ver e, portanto, eu espero que se mantenham atentos às novidades que vão sair aqui da transformação digital do Novo Banco.
E mais uma vez, obrigado à Executive Digest pelo convite para fazer esta apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, João Dias, pela partilha aqui de uma série de iniciativas e realmente estas mudanças em toda a área da banca. Vamos então agora dar início à segunda mesa redonda da nossa conferência. Uma mesa redonda que tem como tema oportunidades e novas estratégias de desafios que esta nova era digital está a proporcionar às empresas. E assim eu convidava os nossos convidados a vir até ao palco. Depois temos o prazer de contar com João Jerónimo, diretor de e-commerce da Wells, Pedro Empis, Executive Business Director Outsourcing da Randstad, Sofia Couto da Rocha, Chief Transformation Officer da Lusíadas Saúde e, por fim, Wanda Jesus, diretora executiva da Portugal Digital. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa disponibilidade e interesse em estarem aqui nesta nossa 19ª conferência. Conforme eu disse ao princípio, e temos debatido isto aqui ao longo desta manhã, seja por necessidade, seja por obrigação, seja de que forma for, realmente houve uma série de empresas que se transformaram, reinventaram, fizeram todo o processo de transformação dentro das suas organizações, de negócios, de processos, de metodologias. E, portanto, interessa agora falar aqui um bocadinho, depois desta parte da manhã, agora nesta parte da tarde, realmente, o que é que as empresas fizeram, como é que trabalharam, o que é que trouxeram de novo, ou o que é que esta pandemia veio acelerar e toda esta situação veio acelerar. João, começava então por si, que era a Wells atua no sistema da saúde, quer dizer, no ecossistema de saúde, mas tem-se vindo a verificar ao longo destes últimos tempos um alargar de atividade para outras áreas, ainda que dentro deste ecossistema. Foi uma situação que estava pensada, já estava planeada, ou foi acelerada? O que é que trouxe novidades realmente de toda esta situação que vivemos nos últimos meses? Bom dia, antes de mais, e obrigado aqui pelo convite. De facto, a Wells já tem evoluído nos últimos anos para um ecossistema que vai um bocadinho além da saúde, ou seja, nós posicionamos essencialmente nos eixos de saúde, bem-estar e agora cada vez mais também em beleza. E isso era um caminho que já tem sido feito pela Wells há alguns anos, nomeadamente não só enquanto retalhista, não é? Venda de produtos, mas até sobretudo com a introdução de novos serviços, nomeadamente com ótica, por exemplo, que já é um serviço associando às consultas de optometria, que já existe há alguns anos e já é muito relevante, tem crescido muito nestes últimos anos na Wells. Por exemplo, serviços de estética, de audiologia, que até foi um dos mais recentes, foi este novo negócio mais recentemente introduzido, e, por exemplo, consultas de nutrição associadas a uma marca que, entretanto, foi lançada, que é a S-Site. Portanto, no fundo, este caminho até é um caminho que a Wells, como um todo, já estava a fazer há bastante tempo e que, naturalmente, foi bastante impactado em alguns pontos positivamente, outros nem tanto pela pandemia, não é? Nomeadamente porque, entrando mais na lógica dos serviços e tendo nós já lojas preparadas para, obviamente somos sobretudo um retalhista, mas temos essa disponibilização de serviço ao cliente e no fundo neste ecossistema global de saúde, beleza e bem-estar. E depois houve histórias muito diferentes dentro da própria Wells. A Wells tem demonstrado de facto muita resiliência e em alguns aspectos, obviamente uma procura gigantesca, muito no offline, mas também, e sobretudo, e se calhar o segundo ponto, no digital, porque está nos bens de saúde, logo para começar, os temas de máscaras que têm crescido imenso, das viseiras, etc., dos bens associados mais à proteção de Covid, e depois há alguns serviços que obviamente foram impactados mais negativamente, porque naturalmente não é possível fazer um serviço de estética à distância, não é? Mas, por outro lado, mesmo consultas de nutrição ou todas as outras consultas que tipicamente eram presenciais tornaram-se mais difíceis. Mas aí também reagimos muito rapidamente, no sentido de que anda esta transformação digital que foi acelerada, no sentido de permitir, por exemplo, consultas de nutrição à distância e outros serviços. E, sobretudo,
depois um peso que se calhar explorava mais à frente, não é? Um peso muito grande, obviamente aqui mais a nível de retalho, da venda de produtos associados a estas 3 áreas, sempre saúde. Mas toda essa estratégia já estava montada e foi acelerada, ou foi devido a esta e à saúde? A saúde sempre foi importante para todos, quer dizer, obviamente é um dos pontos fundamentais, mas agora passou a ser realmente o ponto nevrálgico de toda a situação. Ou seja, o que eu queria tentar perceber era exatamente isso, ou seja, se isto foi acelerado, pensado, mas foi acelerado, ou de repente apareceram novas oportunidades de negócios. Não, sem dúvida, novas oportunidades de negócio. Houve pontos que foram acelerados, por exemplo, as tais consultas de nutrição à distância, as teleconsultas, mas, essencialmente, o negócio mudou muito e adaptou-se com muita rapidez para outros pontos. Bens de saúde que tiveram que ser foco da empresa, como máscaras, assumiram um peso muito grande. Toda a gama que nós chamamos, entre aspas, a gama Covid, não é? A gama de proteção, que vai muito para além de máscaras. Gama Covid é assim, que vai também a toda a questão do álcool gel, a toda a questão da proteção do sistema imunitário, não é? Com suplementos, com gamas em que o Wells também já é muito forte e está no mercado há bastante tempo, e obviamente houve aí um shift de foco de negócio com muita velocidade. A nossa marca própria, a adaptar-se também a esta realidade, lançando muitos produtos nestas gamas, mais que vão de encontro à proteção dos portugueses ao nível desta pandemia, e essencialmente foi por essa via que nos adaptamos. E depois houve uma adaptação tremenda nos canais digitais, na venda online. Já lá vamos a essa parte. Se calhar é o mais Bem, saúde e pessoas. Basicamente são os dois eixos que pessoas com saúde e pessoas. Exatamente. O que eu queria perguntar ao Pedro é assim, a Randstad obviamente é líder em muitas das áreas onde atua, não é? E portanto funciona assim como um certo farol depois nessas situações. O mundo de trabalho mudou radicalmente, não é? Ou seja, basta ver esta sala, basta ver tudo o que nos rodeia. O mundo das empresas que prestam serviços a pessoas também mudou radicalmente, ou seja, houve uma mudança também em todo este negócio, ou seja, foi o modelo de negócio que mudou. O que é que aconteceu a nível também de oportunidades, a nível de desafios também que se colocou, tendendo a esta questão do mundo do trabalho e as empresas que prestam serviços ao mundo do trabalho e às pessoas? Sim, isto é uma sequência, uma escadinha, não é? Portanto, o mundo mudou, o trabalho é uma parte fundamental da nossa vida, do mundo, e portanto também mudou drasticamente. Vai tudo parar ao digital de uma primeira fase, e portanto esta sala é um bom exemplo, mas as milhares ou milhões, que quisermos, a nível mundial, de pessoas que hoje trabalham a partir de casa, e basta olhar para algumas empresas, Zooms, etc., que de repente tiveram uma capitalização bolsista maior do que as companhias aéreas, etc. Portanto, foi muito evidente. E com a perspectiva da vacina agora baixaram. Exato. Portanto, isto, o mercado vai sempre... A velocidade com que isto tudo muda. Tudo muda rapidamente. E portanto, agora, a pergunta concreta, se o modelo de negócio de quem presta serviços depois desta lógica de pessoas, eu diria que não. O modelo de negócio em si não mudou. Mudou a forma, mudaram muito os canais, coisas que já existiam antes. Nós já vinhamos, por exemplo, numa lógica Tech and Touch desde 2014, estava pensada para outras coisas, não era precisamente para uma pandemia como esta, mas tem sido muito útil, o que significa que hoje entrevistas à distância, assessments, etc., eram coisas que se faziam esporadicamente e a título excepcional, quando o candidato não podia ou estava num país diferente. Continuávamos todos muito ligados ao, não, é preciso ver, é preciso sentir aqui a dinâmica das pessoas, e isso mudou completamente, desde o dia 12 ou 13 de março, foi começar a usar sempre aquilo que se usava pouco. E, portanto, eu diria que desse ponto de vista, a forma de prestar o serviço mudou desde a raiz do processo, desde o encontrar as pessoas, e essa já era muito digital, o recrutamento passou a ser digital também, e a prestação do serviço também passou a ser digital. Nós temos a maior parte das pessoas também a trabalhar a partir de casa. E aí é que traz um conjunto de desafios novos. Aquele que vem sempre à cabeça é, bem, agora vamos poupar imenso em rendas e, portanto, vamos acabar com os espaços todos. Não é bem assim. Nós temos ainda uma fatia de pessoas que não consegue trabalhar a partir de casa. Portugal não é só Lisboa, e, portanto, há uma variante grande, e mesmo dentro dos grandes centros ainda há pessoas que também não conseguem fazer isso, e, portanto, não é bem um on-off desse tipo de facilities. Mas depois há um conjunto de outros temas que eu acho que virão com o tempo, que são os efeitos. Temos efeitos muito positivos, e nós temos 85% das pessoas a dizer eu quero continuar a trabalhar a partir de casa,
Mas também vamos tendo outras pessoas que já estão a ressacar um bocadinho a socialização e que, mesmo sem terem um motivo, não têm propriamente o cão a ladrar em casa, etc., mas querem mesmo voltar a trabalhar para socializar. Agora temos que lhes dizer que não, é uma chatice. E também o que estamos a fazer, e aí sim em termos de transformação, é encontrar a forma virtual de continuar a fazer, obviamente de forma diferente, aquilo que as pessoas sentem falta, que é confraternização, socialização, estarem umas com as outras. Em relação aos modelos de negócio, uma coisa que tem aparecido aí, que também é uma das vossas áreas de atuação, o outsourcing, como é que vai funcionar aí? Ou seja, quais são as vossas perspectivas do que é que pode vir a acontecer? Se isso é uma oportunidade, se é um desafio, o que é que aconteceu realmente essa área? O outsourcing é uma oportunidade, com certeza, tem vindo em crescimento. Portanto, as empresas estão claramente em busca de eficiência e de parceiros que sejam especialistas em algumas partes do seu processo, e isso já vinha a acontecer. Aquilo que me parece é que hoje em dia muita coisa foi repensada, esta transformação digital aconteceu assim sem pedir licença, não é? Portanto, aquelas coisas estavam todas ainda na dúvida, será que fazemos, não fazemos, decidimos, não decidimos, de repente decidimos todos à força e houve muita coisa que passou a acontecer, que também com alguma ajuda de regulação, portanto houve uma série de leis e decretos e aqueles nomes todos que saíam assim à pasada e que as empresas tiveram que se adaptar. Agora, eu acredito é que com isso vem também uma reflexão estratégica das próprias empresas, que é, bem, já que estamos nisto, então por que não também autonomizar assim assado? Esta parte do presencial ou remoto era um problema grande em alguns clientes, ao ponto de dizermos assim, vocês estão onde? Estamos em Lisboa, estamos em todo o país, se calhar podíamos fazer isto na Guarda. Não, isso é um bocado longe, eu gosto de manter aqui o controle e de estar perto. E isso de repente muda completamente o paradigma e isso deixa de ser uma realidade, traz outros temas como o RGPD. Há 2 anos estaríamos aqui todos a falar de proteção de dados e agora continuamos preocupados, mas há meios para também dar resposta a isso. Wanda, a questão aqui que se coloca é esta, ou seja, temos ouvido aqui ao longo da manhã, e não só ao longo da manhã, mas ao longo dos últimos tempos, realmente empresas que aproveitaram, a transformação digital não começou agora, mas há uma nova era nestes últimos tempos, não é? E, portanto, sendo o Governo, uma das preocupações do Governo, nomeadamente no programa que tu diriges, o projeto Portugal Digital, o que é que vocês sentiram, o que é que vocês acharam que esta oportunidade, ou seja, gerou-se aqui oportunidades, quais são os desafios, o que é que isto veio acelerar, ou seja, sentiram realmente essa aceleração, quais são realmente quais são os desafios e oportunidades que tens aqui para apresentar? Ricardo, antes de mais, obrigada pelo convite também. É ótimo estar aqui no meio de empresas a ver o avanço que tivemos nestes últimos meses por força da situação que estamos a viver. E no caso do país e no caso da Portugal Digital, que também nasceu no meio desta situação, ou seja, tem alguma coincidência o facto do plano de ação para a transição digital que implemento ter sido aprovado na semana antes do primeiro confinamento. E portanto ele já existia. Portanto foi mesmo, ou seja, todo o plano, e pegando a pergunta que fizeste também há pouco a todos, que é o plano já existia. A questão é que de facto acelerou de forma enorme, ou seja, aliás todas as medidas emblemáticas que temos no plano vão ser implementadas ou estarão em implementação em 2021, coisa que, como diria, muitas das perguntas que se faziam, vou fazer agora ou não vou fazer, deixou de ser uma discussão, vamos fazer. Dizer-te que em termos, há uma coisa que também é óbvia para todos neste momento, acho eu, e que tem sido provado, nomeadamente com ecossistemas que já conhecemos das startups, que há uma correlação quer para as pessoas, quer para as empresas, quer para os países, que há uma correlação direta entre a nossa maturidade digital e a capacidade de resiliência às crises. E que possamos aprender com isto para o futuro. E isto implica trabalhar, e isto também é o que estamos a fazer na Portugal Digital e nesta área do digital, que é temos de trabalhar em 3 pilares, que é inclusivamente nas 3 dimensões, que é as pessoas e na capacitação digital das pessoas, nas empresas e na sua transformação, e depois no Estado e na modernização e na simplificação e principalmente na digitalização de um conjunto de processos, mas digitalização com simplificação, não é? Não é digitalizar aquilo que não está. Bem, mas eu gosto muito do tema e da pergunta, que é não pensar nos desafios e nas oportunidades. E, portanto, eu diria que destes, o nosso maior desafio como país, aliás, comparamos com a Europa, é de facto na área da capacitação. Nós, inclusivamente, é na área em que comparamos menos bem e ao longo do ciclo de vida da aprendizagem. E a primeira coisa que o digital deve trazer é que todos possamos compreender que a aprendizagem nunca vai estar terminada.
hoje em dia. Havia profissões como os médicos que sabem que vão aprender ao longo da vida, mas poucas outras haveria essa noção. Acho que o digital traz isso, a aprendizagem constante, e essa transformação, para que aconteça na sociedade, nós temos de facto de fazer um conjunto de alterações. Nós temos uma taxa de inclusão digital de cerca de 22%, porque estamos a falar de pessoas que não têm acesso ainda à internet e, portanto, naquilo tudo que falámos hoje e na apresentação excelente que eu vi também agora do João, são pessoas que não têm acesso, não é? Porque não têm acesso aos serviços, portanto não conseguem participar na vida ativa. Portanto, sobre isto estamos a fazer um projeto que é o Eu Sou Digital, para incluir 1 milhão de pessoas nos próximos 3 anos. Temos o tema da população ativa e um número também engraçado é que nós, penso que é cerca de 50 e pouco por cento, 54% da população é que tem competências digitais básicas, e se perguntarmos qual é que é este número, para a população ativa aumenta para 56%. Ou seja, estamos a falar, quando todos os estudos dizem, da Randstad inclusivamente, que mais ou menos 4 em cada 10 trabalhadores futuros vão ter que ter alta intensidade, ou seja, não é as básicas, é a alta. Portanto, o nosso distanciamento... Como é que vai ser feito portanto, como é que vai ser preenchido esse gap? E eu penso que aí é realmente um trabalho muito grande que estamos a fazer e que precisamos de todos, ou seja, por isso é que eu acho que precisamos das empresas, precisamos das confederações, estamos a fazer um conjunto de iniciativas e acabámos de lançar uma em parceria com o IFP e com um conjunto de associações setoriais dos vários setores de atividade, não é? Começámos agora com a CIP, com a Confederação de Indústria de Portugal, para trabalhar nos vários setores, este trabalhar a população ativa, mas precisamos dos empresários que disponibilizem as pessoas para fazer esta formação, para precaver o desemprego do futuro. E depois tínhamos outra métrica que já nos tinha levado a um programa antes deste momento, que é a dificuldade que temos das empresas recrutarem especialistas em tecnologia. E isto não há? Porque não há. Ou seja, no inquérito também feito, 50% das PMEs dizem que não conseguiram recrutar o que procuravam. Mas perguntarmos, isto é menos para as grandes empresas, é 46%. E, portanto, significa que metade das vagas ficam por preencher e, portanto, também criámos um programa que é o Upskill, que permite, durante também estes 3 anos, acho que o número interessante terá que aumentar necessariamente, que é 3 mil profissionais, com o apoio das empresas e, mais uma vez, do IFP, que se juntaram a definir exatamente qual é que eram o tipo de formações que queriam, e as empresas comprometeram-se a recrutar à saída do processo formativo. Tal não é a escassez. Ou seja, basicamente foi criar um grupo de empresas que se juntou para ter, então, isto em parceria com a APDC, neste caso empresas mais tecnológicas, mas as outras, mesmo não tecnológicas, estão a vir porque já perceberam que a escassez de facto é enorme e todas elas agora precisam destes recursos para evoluir. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Uma das coisas que falámos na mesa redonda anterior, um dos participantes falou muito da utilidade, ou seja, a utilidade que esta transformação tem que trazer às empresas e às pessoas para elas perceberem isso. Tu, pelos contactos que fazes por esse Portugal fora, achas que é uma das questões que está aqui em causa, ou seja, as pessoas ainda não perceberem a utilidade, quer empresas, quer pessoas, quer empresários, desta transformação, desta necessidade de transformação, ou não? Ou achas que o problema não é por aí, é por outros campos? É assim, eu acho que essa pergunta em fevereiro ou em março daria uma resposta realmente bastante mais complexa que hoje, porque eu acho que hoje as empresas e as pessoas principalmente, nem que seja pela parte emotiva e pessoal, viram a necessidade de utilizar o digital, nem que seja para uma coisa tão básica que era poder fazer uma call ou conversar ou trabalhar colaborativamente, não é? Como ouvi aqui também exemplos no painel anterior. E, portanto, e muitas pessoas a dizerem, só agora é que eu descobri isto já era possível. E, portanto, parece que se abriu um novo mundo de oportunidades, mesmo no relacionamento e na forma de colaborar profissionalmente e pessoalmente. Inclusivamente, em alguns casos, também tenho tido essas reações, nós já não conseguimos distinguir bem se em alguns casos já tivemos ou não fisicamente com uma pessoa. Porque já interagimos tantas vezes, a nossa relação começou digital e já não conseguimos distinguir. O que eu acho é que nós estamos ainda, tudo isso, e mesmo na forma como estamos a utilizar mesmo o comércio eletrónico, tanto que as empresas, houve um pico enorme mesmo do domínio.pt e na adesão das empresas ao comércio eletrónico, mas atenção que isso não tem tido uma repercussão direta na integração disso nos modelos de negócio. Porque, por exemplo, apenas, penso eu agora, não sei, 25% é que tem a ligação da loja física à loja digital. E é só a ligação, nem é a integração com a cadeia logística. Ou seja, o que acredito é que temos um trabalho enorme e não podemos achar
que por todos estarmos a fazer calls e estarmos um bocadinho mais a usar a internet e o mobile, que estamos mais digitalizados, ou seja, há ainda muito trabalho para fazer. Acho que as pessoas estão mais sensíveis. Só, e para rematar, porque a tua pergunta foi também no sentido de como é que a gente vê isto como uma oportunidade. E pegando nas palavras que dizia, que eu vejo duas grandes. Uma é claramente combater a nossa litoralização do país e a centralização nas grandes metrópoles e dar aqui um espaço muito grande para o interior do país e trabalhar, nomeadamente, com um conjunto de iniciativas para atrair empresas para o interior. Temos, por exemplo, medidas como o Mais Coeso Digital, o IRESA dentro de si que vai permitir trazer nómadas digitais ao interior, e acho que também aí precisamos de um grande apoio. E a outra é aproveitar, de facto, este momento e por tudo o que falámos, e tivemos um número outra vez reforçado, que é nós, em termos de talento, em termos de escolas, somos o 7º país que fala melhor inglês, outra vez, dados da semana passada, que para atrair talento também temos que aproveitar, cruzar estas duas oportunidades para garantir que saímos com um país muito mais reforçado ao nível quer das competências, quer da capacidade de ter negócios digitais em Portugal e que a gente possa juntar o digital ao turismo e à restauração com grandes qualidades. Pedro, se calhar pegava aqui nisto que a Wanda acabou de dizer, porque para vocês é uma área também que eu sei que têm trabalhado e têm feito, que é a questão desta atratividade e da questão de trazer mais ainda, a questão dos shared services, certo, centros de competências e tudo mais. Será esta, e atendendo a isto tudo que a Wanda agora acabou de dizer, que somos o 7º país que melhor fala inglês, acabamos por ter um clima, acabamos por ter isto, obviamente que esta pandemia é generalizada, mas será esta então uma oportunidade e um desafio para voltarmos a posicionarmos ou até reposicionarmos o país Portugal como um centro realmente para atrair essas shared services e esses serviços de competência vindos dos outros lados? Sim, a única diferença é no verbo. Eu acho que não é preciso nenhuma dessas coisas, é acelerar, porque esse movimento já está a acontecer. E os rankings, este é muito recente, ainda hoje fazia uma call com outros países sobre vender-nos, basicamente, okay, nós fazemos, e é incrível o número de rankings, seja na qualidade da educação, seja mesmo por incrível que pareça, na estabilidade política, e numa série de rankings, aparecem sempre ali ou entre os 10 ou os 20 primeiros, não são os 190 e tal ou os 200 e tal, mas de 150 países. E, portanto, esse pitch está montado. O que eu acredito é que com tudo isto, há uma série de mitos que se desfizeram e que a distância ficou ainda mais pequena. Ela já era muito pequena e nós tínhamos já os ingredientes todos montados e o crescimento, a taxa de crescimento deste shared service é de 70%, se compararmos 2015 com onde estamos agora, e são empresas relevantes e marcas globais que cada vez mais vêm para Portugal e, portanto, eu acho que não é preciso refundar porque as coisas estão a andar e o AICEP faz um excelente trabalho também aqui. E acho que estas medidas que o Portugal Digital também vai trazer, com certeza que hão de ser mais um argumento, serão mais dados que nós teremos para... Então o que é que falta para acelerar? Não, falta concretizar tudo isto, basicamente, e insistir bastante agora, tirar partido da onda. No fundo, agora há uma predisposição que se calhar em março haveria, e tinha uma determinada taxa de crescimento. Nós sentimos... Nós, apesar de tudo, já temos muitos exemplos desses, não é? Agora a questão toda é realmente trazer cada vez mais, não é? Sim, mas assim, não quero ser pessimista aqui porque não há razões para sermos, ou seja, as coisas estão a acontecer e a taxa de crescimento é interessante. Isto são movimentos normalmente que não é plug and play, portanto são investimentos fortes e grandes que levam a transformação também na origem. E aqui o que me parece que é uma oportunidade é não só esta distância ter ficado mais curta, hoje aceita-se mais que as pessoas não estão ali a trabalhar e, portanto, o que antes era logo uma primeira barreira cultural e que nós trabalhávamos e ainda assim estas taxas de crescimento existiam, agora temos ainda mais uma razão para tudo isto acontecer. Portanto, sou otimista. Acho que as coisas estão a acontecer e nós sentimos pelo menos mais contactos, seja a nível interno dentro da Randstad como de fora, nesse sentido, porque as grandes empresas também têm todas um plano de aproveitar isto ao máximo. Claro. E nós estamos aqui disponíveis para as receber. João, por falar em otimismo, mas também na questão que há bocadinho falámos, na questão da utilidade versus possibilidade. Ou seja, o que é que eu lhe queria perguntar? O e-commerce, obviamente, nos últimos tempos já estava a crescer e agora foi exponencial, foi tudo mais. Contudo, na área da saúde sempre houve este estigma, se realmente o e-commerce era um sítio, um calo, uma maneira, um instrumento, uma metodologia, ou seja, o nome, de se crescer. Ou seja, se era possível ou não crescer exponencialmente ou com algum desenvolvimento no e-commerce. Acha que este período, para já perguntar-lhe
como é que a Wells vê esta questão, e segundo, perguntar-lhe, obviamente, se este período em que acabou por o e-commerce desenvolver um papel fundamental, se quebrou esse estigma ou se não quebrou esse estigma, não é? Eu acho que sem dúvida tem ajudado bastante e acima de tudo, até alinhando com o que está a ser aqui comentado, de facto há enormes desafios, mas há enormíssimas oportunidades e acho mesmo que algumas das quais já estão a ser muito concretamente aproveitadas, não só por nós, por exemplo, enquanto grande empresa, só na AMC e depois a Wells, também não deixa de ser uma grande empresa, mas vemos muitos casos de pequenos negócios, empresas digital native a aparecerem e, portanto, acho mesmo que está a ser feito já um esforço concreto muito grande com resultados tangíveis. No nosso caso muito em particular, e até ligando à sua pergunta, eu acho que esse estigma não só tem sido ultrapassado, como depois a Wells tem aproveitado o facto de, lá está posicionada numa área de saúde, beleza e bem-estar. Sendo que beleza e bem-estar até estão mais orientados e são mais online friendly, por assim dizer, é o que nós vemos, mas indo ao ponto da saúde, sem dúvida que esta pandemia está a acelerar muitíssimo a quebra de barreiras. Nós temos vários exemplos, ou seja, não só há vários bens de saúde, como estávamos a referir há bocadinho, mais ou menos relacionados com esta pandemia, que dispararam nas vendas de e-commerce, pelos vários canais que nós temos. Nós quebramos também algumas barreiras com algumas parcerias, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, que era um grande desafio e nunca se tinha conseguido fazer online, no nosso caso, e que estamos a fazer com uma parceria com a Glovo, que de facto temos mais de 90 lojas em parceria com a Glovo e permite uma grande agilidade e dispersão da rede quase pelo país inteiro, naturalmente onde a Glovo está presente, e entregamos medicamentos não sujeitos à receita médica. E depois o mundo da saúde vai muito para além disso, de medicamentos não sujeitos, não é? Falámos há pouco da história dos suplementos, as vitaminas, a vitamina C, que também explodiu em função de ser um produto. Estes produtos de proteção da imunidade explodiram nas vendas e-commerce. Mais uma vez, as máscaras, o álcool gel, todos os produtos mais relacionados, de facto, tiveram uma aderência enorme e com excelentes resultados aqui às vendas online. E depois nós fizemos muito este esforço de adaptação para também se quebrar esse estigma e acelerar o peso do online. Não só, e esta acaba por também ser uma história interessante, nomeadamente no que toca aos métodos de trabalho que estávamos a falar anteriormente, nós já estávamos a desenvolver um novo site, que continua a ser aqui um projeto central da Wells, e estamos a fazê-lo com integradores de vários países e que estamos todos à distância. Nós próprios reforçamos uma equipa de forma muito robusta para trabalhar toda esta vertente digital que já estava a ser pensada antes. E muitas destas pessoas juntaram-se precisamente a partir de março. Houve nomeadamente uma pessoa que entrou diretamente para a minha equipa que só conheci depois, passado um par de meses, fisicamente, quando regressamos brevemente já conheceu, porque eu conheço muitas empresas que ainda não conhecem as pessoas que entraram. Mas mesmo assim parecia, lá está, e até como se dizia anteriormente, parecia que já nos conhecíamos anteriormente, por todas as conferências que tivemos. Mas, acima de tudo, e pegando no ponto essencial da questão, que é essa, eu acho que cada vez mais os portugueses, e pelo mundo todo, vê-se uma penetração cada vez maior do online na saúde. Mas, sem prejuízo de referir, e acho que aí o ponto de destaque também, mais uma vez, é que a Wells, estando posicionada nos segmentos de beleza e bem-estar, e cada vez mais agora beleza, com uma entrada em perfumes, a beleza mais seletiva, digamos assim, mais de luxo, perfumaria, alguma cosmética. E a Wells sempre foi muito forte também na área de dermocosmética e, por exemplo, bebê e mamã, que são outro tipo de produtos, não é? E categorias que têm uma vertente de alguns de saúde, são os protetores solares, alguns produtos de bebê e mamã, outros um bocadinho menos associados, mas de qualquer maneira são produtos que já estavam muito bem cotados a nível de penetração online e que, sem dúvida, essa penetração aumentou muitíssimo com essa situação. Neste período. E nós próprios, só uma nota para terminar, esta agilidade e esta estratégia, no fundo, de alargar a vários canais, foi algo que foi aceleradíssimo por este período de pandemia. Nós, no fundo, estamos a trabalhar, temos um site, estamos a trabalhar num novo site com uma melhoria significativa da proposta de valor para cliente, e desde março, que foi uma perfeita loucura, mas um desafio e uma aprendizagem brutal e com excelentes resultados, lançámos o que nós chamamos de 7 magníficos, 7 novos canais à distância, em primeiro período, encontrar as necessidades dos clientes, exacerbadas agora neste período, mas acima de tudo também para ir de encontrar as necessidades dos clientes, mas também para colmatar algumas fragilidades que temos e que já estávamos a trabalhar, nomeadamente no novo site. Nós começamos por lançar a parceria com a Glovo e fazer esta abertura, que foi muito disruptiva, da venda de medicamentos não sujeitos à receita médica à distância. Lançámos também uma parceria com o Uber Eats,
Com os CTT fizemos aqui 2 parcerias, uma mais direta, outra mais indireta, que é a Wells Express, vendas por telefone. Também nos associamos à DOT, que no fundo são primos e é uma joint venture entre CTT e Sonai. Outro marketplace também é a Prima é Vorten, que é um player já com muita maturidade e tráfego online, muita maturidade no online, onde também entramos. E depois lançámos os tais 2 microsites, que vão desaguar no futuro site, um mais associado a perfumes e outro mais associado à ótica. Lá está, os tais novos negócios que já vinham sendo trabalhados e com muito sucesso, que deram aqui um salto também digital. Precisamente por isso, para um foco nestas novas áreas de crescimento, um foco muito grande em áreas que são muito digital friendly, como estávamos a dizer, são muito penetradas, sobretudo a parte de beleza mais seletiva, de perfumes e cosmética, e portanto, foi um bocadinho a história do quem não tem cão caça com gato, e nós estamos a trabalhar no tal cão e num cão com muitas capacidades, mas naturalmente agora no momento de reavaliação estratégica, todos estes canais são pensados continuamente e alguns fará todo o sentido, mesmo com um novo site mais robusto e com uma proposta de valor mais rica, alguns manterem-se, não é? Permitem aqui capacidades de instant delivery, por exemplo, que não se ganham de um dia para o outro, mas, acima de tudo, são parcerias que funcionam muito bem, que explodiram e que foram muito aproveitadas neste âmbito de pandemia, mas que fazem também um sentido, algumas mais táticas, outras mais estratégicas, e que nós, enquanto Wells, estamos a pensar para de facto, nosso objetivo sempre é pensar cliente final, não é? E que o sirvamos da melhor maneira. Obrigado, João. Sofia, bem-vinda. Tinha aqui, como já estamos quase a acabar, tinha aqui uma pergunta para lhe fazer, que é a sua função tem uma designação interessante, que é Chief Transformation Officer. O que é que eu lhe queria perguntar aqui dessa área da saúde, já que tivemos aqui outra, que era isso, ou seja, o seu cargo, a sua função, isso permite visualizar que vamos ter uma transformação radical nos hospitais e na maneira como se presta serviços de saúde nas unidades hospitalares. Ou seja, o que é que isto veio trazer, o que é que esta pandemia... Porque uma das coisas que eu lhe queria perguntar, mas que era, se me dissessem há tempos atrás que fazíamos algumas consultas pelas maneiras que for, sem ser presencial, a pessoa dizia que estava tudo louco, não é? Mas isso passou a ser possível com outras coisas, atividades no grupo, na saúde e na Luzia da saúde. Mas falando um bocadinho aqui na sua área, o que é que isso veio trazer? Ou seja, o que é que esta pandemia, o que é que esta situação veio trazer? Veio trazer uma aceleração de todo o negócio, de toda a maneira como os hospitais, os serviços hospitalares prestam serviços e prestam assistência às pessoas? Então, antes de mais, muito obrigada pela oportunidade e peço desculpa. Aliás, até história interessante neste contexto, porque entre o offline e o online, muitas vezes nós integramos de forma errática, e foi o que me aconteceu, porque achei efetivamente que ia continuar no online. E então, daí a questão, e peço desculpa, mas é exatamente partindo daí, acho que e tenho-vos estado a ouvir, obviamente, completamente partilhando a mesma perspectiva do que eu vi muito da Wanda sobre esta dificuldade, muitas vezes, da literacia digital na própria população e sendo um handicap para uma evolução a todos os níveis. E aqui, esta integração entre o online e o offline. Usando o meu próprio exemplo, eu continuo a trabalhar, e desde que começou a pandemia, e na Lusíadas, obviamente, sendo uma instituição de saúde, trabalhámos o tempo todo de forma muito ativa e integrando muito o online e o offline, muitas vezes com colegas que podem estar em teletrabalho e outros que, obviamente, estão na linha da frente. E esta integração, muitas vezes do end-to-end, não é? Que nós muitas vezes ouvimos esta expressão, mas em que nós podemos verdadeiramente integrar aquilo que tem que ser feito em offline ou em vida real, em físico, com aquilo que pode ser feito online, de uma forma fluida. E eu acredito que este laboratório que nós estamos a viver agora, porque uma pandemia não deixa de ser um laboratório, e eu ouvia também há pouco referirem o RGDP, que é verdade que era uma temática core e continua a ser, porque efetivamente, imaginando em dados de saúde, a privacidade de dados é core. Mas toda esta questão, que eram questões de aprimorar, neste momento nós tivemos que ir a questões muito core, não é? Que é ou integramos, ou conseguimos integrar e entregar saúde, ou não conseguimos. E então acabámos por acelerar, pôr o pé no acelerador e transformar mais rapidamente. E ainda em contra a pergunta, a verdade é que muitas destas soluções tecnológicas e muita da tecnologia pura, seja a inteligência artificial no apoio à decisão clínica, seja o blockchain associado à capacidade que nós temos de garantir a qualidade e a segurança dos dados, seja o mais básico, como a teleconsulta ou a medicina à distância, da maneira que ela existir, telemonitorização ou a consulta só, nós tivemos que pôr o pé no acelerador. Os outros setores, praticamente todos, já incorporaram muitas destas tecnologias e testaram muitas destas tecnologias já há vários anos. Portanto,
Portanto, nós temos dados ótimos de otimização industrial, de otimização de produção, etc. E na saúde nós somos sempre os últimos nestas partes a integrar, enquanto que em termos de standard of care somos sempre muito rápidos a integrar tudo o que é nova tecnologia, um novo fármaco, um novo tratamento, uma nova capacidade cirúrgica. Na parte puramente tecnológica, no como entregar normalmente, ou no como organizar os próprios cuidados, somos normalmente os últimos. Por uma questão de segurança. Puramente lidamos com vida humana, portanto, obviamente que tudo tem que ser hiper testado, hiper validado e muito seguro para conseguir ir para o terreno. E neste caso a pandemia veio-nos obrigar a pôr o pé, como dizia, no acelerador. Claro que entregar consulta à distância já estava nos nossos planos, os planos de transformação, os digitais e os não digitais, toda a inovação é calculada assim com alguns anos, mas o que é que a Covid no fundo nos fez? Fez-nos encurtar este período todo de implementação de muitas destas iniciativas. O que obviamente foi muito desafiante para a organização, muito desafiante também para os nossos utilizadores, porque obviamente que o cidadão que está lá em casa e que está habituado a ir a uma consulta, numa clínica ou num hospital, ter que a ver de outra forma, ter que preparar os documentos de outra forma, a própria avaliação clínica de um médico, isto é um desafio todos os dias. Nós temos muitas consultas que são muito adequadas à distância e até mais, provavelmente, porque conseguimos ver o entorno do doente, o real mundo onde ele vive, enquanto que outras não tanto. Portanto, termos que adaptar ao mesmo tempo a organização, a estrutura e aqueles que, no fundo, prestam cuidado. Portanto, tem sido assim um desafio. Porquê Chief Transformation Officer? Porquê transformação? Nós percebemos que, obviamente, como uma organização, temos a capacidade de inovação sempre ali em modo muito ativo, seja nos processos, seja nos sistemas, seja nas pessoas, seja na própria organização como um todo ou na sinergia que nós podemos daí adquirir. Mas a verdade é que a inovação agora tem uma parte muito incremental e uma disruptiva em simultâneo. E eu, não sendo já desta geração da separação entre incremental e disruptivo, acredito que vem muito do grupo. E nós começámos a perceber que transformar, ir incrementando para fazer uma disrupção a seguir era mais fácil. Daí a noção de transformação. Okay, não sei se respondi de uma forma rápida. De uma forma muito rápida. Realmente estamos mesmo no fim. Wanda, só te queria aqui fazer uma pergunta em relação àquilo que tu já disseste há bocadinho, a questão da litoralização. Ou seja, nós somos um país muito de PMEs e pequeninas e pequeniníssimas empresas e, portanto, o que pode trazer mais dificuldades, ou seja, há aqui um rendilhado muito grande de empresas e de empresários e tudo mais, o que pode trazer alguma dificuldade àquilo que estamos a falar um bocadinho, desta necessidade de transformação. Como é que tu vês a evolução desta situação? Como é que o Governo e como é que o teu programa vê? Ou seja, como é que se consegue passar, acelerar toda esta situação, mas atendendo ao ecossistema de empresas e tipo de empresas que nós temos, não é? As grandes, obviamente, que tiveram aqui esta manhã, não há problema, mas todas aquelas que não costumam estar nestes fóruns e que não costumam aparecer, mas realmente são a parte substancial das nossas empresas. Inclusivamente há grandes empresas que, apesar de tudo, apesar de ter muitos empregados, também têm esta dificuldade, não é? Portanto, como é que tu vês esta... É assim, é completamente core, exatamente, nós temos que nos adaptar ao tecido empresarial que temos, sendo que, e voltando também aqui a e pensando agora também um bocadinho como é que nós nos comparamos com a União Europeia, sim, e pensando nos investimentos que teremos agora e que temos que os aproveitar realmente muito bem, e estamos a fazer um grande enfoque nesses também para PMEs, mas atenção que quando nós falamos de empresas altamente... com uma transformação digital muito elevada, mesmo na Europa, só uma em cada 5 é que o estão. E dessas, 60% são as grandes, não é? Ou seja, significa que 60% das grandes ainda têm um processo grande, mas 90% das pequenas, que é sempre o tema, têm um trabalho enorme por fazer. Nós já falámos há pouco um bocadinho da capacitação, e portanto aí estamos a fazer tudo o que tentamos fazer, mas há muito a fazer, e sem isso nós não conseguimos resolver o resto, mas estamos também ao mesmo tempo a trabalhar num conjunto de iniciativas, nomeadamente na Europa nós vamos ter, no âmbito do novo quadro comunitário, o programa Europa Digital, e aí há um grande foco no apoio às pequenas e médias empresas para digitalizarem os seus modelos de negócio, ou seja, vai haver um grande enfoque em 3 áreas tecnológicas, que é a cibersegurança, a inteligência artificial e o hypercomputing. E aí o que vamos fazer é, um dos programas que está em cima da mesa é os Digital Innovation Hubs, que pretendem ser hubs para que as empresas possam testar antes de inovar. E, portanto, porque elas não têm capacidade sozinhas, quando são pequenas, não é? De fazer esse processo sozinhas e, portanto, isso permite ajudá-las a capacitá-las, a fazer esse teste, a procurar investimento, para que isso seja rapidamente integrado no modelo de negócio. Outra área que também estamos a apostar muito e que está a ser aqui falada
e certamente o João falará a seguir, é em termos do impacto disto nas PMEs e como é que nós trazemos o comércio eletrónico e o comércio tradicional para estas áreas, que é absolutamente fundamental, porque, como dizia, não há uma integração, quanto muito há algum negócio online, lojas online, o que não é necessariamente eficiente, porque depois não há ligação com a loja física e muito menos com a integração logística, e também aí vamos ter um reforço, esperemos nós, de investimentos que agora vão chegar, e isso é uma grande área de aposta, que não vai acontecer se ao mesmo tempo não prepararmos os líderes dessas empresas para essa transformação. Contamos fazer. Queres dar mais alguma nota sobre essa questão da liderança, porque é uma questão que... É assim, aí o que acreditamos totalmente, e eu acho que todos aqui temos feito, e vi que neste painel e no outro que tiveste, deve-se escolhê-los por sermos positivos, não é? Que só vêm pessoas com vontade de transformar e de avançar. Eu acho que realmente o tema de arregaçar mangas, transformar os modelos de negócio, a liderança ser... totalmente relacionado, e também falámos aqui há pouco com a lógica do propósito, com a flexibilidade, com a adaptabilidade, é absolutamente crítica. Ou seja, nós não podemos acreditar em nenhum negócio, e porque também me fazem às vezes a pergunta, qual é que é o negócio mais importante para a digitalização? Essa resposta não existe, são todos. E, portanto, não há nenhum líder, não há nenhum dono de pequena empresa que possa achar que pode continuar a trabalhar como de antes, até porque depois temos também o tema de como é que ele vai conseguir manter as pessoas motivadas para trabalhar, porque as pessoas querem mobilidade, querem formas diferentes de trabalhar e de integrar o mercado de trabalho. E, portanto, eu acho que esse desafio deixo também aqui a todos. Bem, tínhamos muitos mais desafios a falar, mas obviamente temos de cumprir aqui o nosso programa. Muito obrigado, Wanda, muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, João. Acho que foi muito útil aqui perceber aqui aos desenvolvimentos das empresas. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso testemunho. Também muito obrigado. E para encerrar esta 19ª Conferência Executiva da Agest, temos assim o gosto e o prazer de contar com João Sousa, administrador do CTT. João, mais uma vez, muito obrigado pelo interesse e pela oportunidade de contar aqui no fecho da nossa conferência. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer imenso o convite do Executivo da Agest e do Ricardo Florencio para encerrar esta conferência. Para nós é sempre um grande desafio, principalmente para mim, vir falar de uma empresa com 500 anos. Quase conseguia estar aqui a manhã toda para falar da história do CTT e, portanto, de uma forma muito rápida, irei só passar um bocadinho pelo aquilo que nós somos, para falar um bocadinho depois sobre o tema transformação digital, que é para isso que nós estamos aqui hoje. O CTT tem 500 anos, estamos num ano, embora seja um ano totalmente atípico para o país e para o mundo, mas é o ano em que nós comemoramos estes 500 anos, os 500 anos de Correio em Portugal. Gostamos muito de nos afirmar como a primeira startup portuguesa. Fomos a primeira empresa a levar e a ligar pessoas e empresas e a comunicar, e esse é claramente um dos nossos motos. Claramente que para sobreviver 500 anos, num mundo empresarial sempre competitivo e desgastante, temos que ter no nosso ADN um contexto de inovação e de mudança que os CTT sempre tiveram, e por isso é que hoje, passados 500 anos, estamos aqui para falar um bocadinho do que é o CTT hoje. O CTT hoje é uma das maiores empresas com rede de retalho em Portugal. Nós temos cerca de 2.400 pontos de venda, temos 5.000 postos de pagamentos Pay Shop associados à nossa unidade de pagamentos. Temos uma força de vendas hoje segmentada que aborda todas as empresas em Portugal e temos um conjunto de unidades de negócio que nos estão a ajudar a transformar a empresa. Gostamos muito de dizer que esta gestão está lá para preparar os próximos 500 anos. Mais do que uma missão, é claramente um dever para nós que estamos no CTT, transformar a empresa para amanhã e para os próximos 500 anos. E como é que nós vemos estes próximos 500 anos? É uma entrega total. É uma grande responsabilidade de uma empresa que tem mais de 12 mil colaboradores, que todos os dias entram na casa dos portugueses e que faz parte de uma paixão que as pessoas têm. Eu próprio notei isso quando cheguei ao CTT, esta paixão que há pela marca, esta paixão que há pela empresa, uma empresa que toca todo o país e, portanto, se há empresa que tem uma preocupação pela proximidade, pela coesão territorial, é claramente o CTT, e daí que o nosso claim é uma empresa com entrega total e que liga pessoas e empresas.
Nós somos especialistas a levar encomendas e cartas onde quer que seja. Temos uma grande confiança, somos um dos principais players de colocação de dívida portuguesa, portanto as pessoas acreditam e confiam nesta empresa e claramente estamos a desenvolver sonhos e estamos a desenvolver um conjunto de outras áreas de negócio para transformar a empresa. Nós hoje temos grandes áreas de negócio como o Correio, que mesmo sendo um negócio que está em decréscimo, que as pessoas cada vez enviam menos cartas, nós estamos a reinventá-lo e estamos a investir para manter os padrões de qualidade que nos são exigidos pela população. E um dos grandes exemplos que nós estamos a fazer neste momento no Correio, nesta reinvenção, é o facto de hoje estarmos a entregar o cartão de cidadão na casa dos portugueses com a comodidade e a segurança que o Estado do país exige. E hoje já entregamos mais de 100 mil cartões de cidadão e, portanto, é algo que temos bastante orgulho. Claramente, a outra unidade de negócio muito alavancada nesta procura e nesta necessidade de levar coisas de um ponto A a um ponto B é o negócio de expresso. Nós posicionamos como uma empresa que tem a oferta mais alargada de expresso em Portugal. Costumamos dizer que vamos de parcels to pallets ou de pallets to parcels. Nós temos ofertas de expresso, temos ofertas de cargo, temos ofertas de same-day delivery, instant delivery, algo que explodiu nesta fase de pandemia, como já foi falado aqui, inclusive, por exemplo, a Elsa, em que tínhamos que entregar medicamentos em 2 horas ou no próprio dia. Portanto, todo o mundo, até do expresso e das encomendas, mudou bastante com este contexto da pandemia. Como já tinha referido atrás, somos a maior rede de retalho, que isto coloca-nos num posicionamento bastante grande, quando na procura hoje da comodidade de entregar encomendas, o sítio onde possa-se levantar e onde se possa entregar, nós estamos em qualquer ponto do país. Temos também uma unidade grande de serviços financeiros, onde a parte mais conhecida é o Banco CTT, mas também a Payshop, que é uma unidade de pagamentos, e que, como já vamos ver, para a transformação digital é necessário não só ter a loja online, que case com a loja física, mas ter toda uma cadeia de valor, onde os pagamentos é claramente uma ferramenta essencial. E estamos a desenvolver há um ano esta parte, uma área de oferta de soluções empresariais, já que estamos na casa do cliente, claramente temos um conjunto de ofertas que permite o cliente olhar para o CTT como o principal player que possa fornecer serviços às pequenas e médias empresas e às grandes empresas neste país. E por isso estamos a transformar a empresa, estamos a transformar a tal empresa para os próximos 500 anos. Gostava de deixar a nota que no mundo hoje mais digital, tudo é feito em colaboração, não só com os nossos clientes, mas claramente com os parceiros. O CTT hoje é uma empresa aberta às parcerias, é uma empresa aberta aos parceiros que podem ser grandes empresas, pequenas empresas, nacionais ou internacionais, porque não se pode estar no mundo hoje digital sem estar numa ótica colaborativa e, portanto, desafio sempre qualquer empresa que tenha uma boa ideia que se possa juntar a nós, que nós temos todo o prazer de levar estas ofertas para o mercado. Mas estamos cá hoje para falar de transformação digital e gostava de deixar aqui alguma nota de um estudo de e-commerce. Nós temos 2 grandes momentos no ano em que publicamos o estudo de e-commerce em Portugal. Acabamos de apresentar este último estudo que teve um grande enfoque de como é que estamos a ver após a pandemia toda a parte do e-commerce em Portugal, em que nós claramente temos aqui e conseguimos ver que o mundo e o perfil do e-buyer português está a aumentar claramente os seus valores de compra, está a aumentar as vezes e a recorrência da compra, está a aumentar o valor e o ticket médio que está a acontecer e, portanto, é isso que nós estamos hoje aqui a falar. É esta transformação digital que o mundo está-se a adaptar e, como vou-vos mostrar mais à frente, claramente a pandemia e este ano tão diferente veio alterar muito os paradigmas do e-buyer e dos produtos que são comprados. Na cadeia de valor nós vemos sempre que temos o vestuário, o calçado e os equipamentos eletrónicos e os livros como os principais players, ou os principais produtos que são comprados pelos e-buyers portugueses, que cresceram bastante em 2020 quando comparado com 2019. Podem ver a vermelho para 2019 e a azul a estimativa para 2020, mas vemos aqui, e como já se falou aqui, a própria Wells falou antes, que os produtos farmacêuticos e os produtos de alimentação dispararam durante este ano. Esta necessidade das pessoas estarem em casa em comodidade e em segurança veio aumentar esta procura por este tipo de produtos, que lança um desafio às pequenas e médias empresas e às grandes empresas como é que se adaptam a esta procura e a nós, CTT, como é que conseguimos entregar estes produtos e estes serviços e ajudar as empresas também a irem para o seu negócio digital. O paradigma de quando fazem as suas compras não mudou muito de um ano para o outro.
Percebemos que não existe um período específico, tanto do dia como da semana, para fazer compras e que, claramente, o PC portátil e o smartphone continuam a ser os dois equipamentos de excelência para fazer este tipo de compras. Esta informação só é mais importante para o tipo de campanhas que os nossos clientes fazem e que nós ajudamos a fazer, e também o tipo de equipamento e a forma como podem pôr o seu catálogo digital. O que é que nós, quando perguntamos às empresas como é que veem, após a pandemia, este efeito do e-commerce e o que é que vai acontecer? Claramente, 45% das empresas a quem nós perguntamos disseram que duplicaram as suas vendas neste período, no período digital. Cerca de 30% acha que vai aumentar o crescimento das vendas no digital face a 2019 e já temos hoje cerca de 46% das PMEs que dizem que venderam 25% das suas vendas no online. E, portanto, sendo que a pandemia não é nada de bom que se passou, mas claramente veio trazer uma alteração de paradigma e veio acelerar o digital e se calhar veio trazer uma aceleração de anos que nós precisaríamos de campanhas e de dinamização e de formação às empresas e aos próprios clientes de virem para o mundo do digital e, claramente, o marketplace aparece como um grande peso das vendas porque ajuda as pequenas e médias empresas, nomeadamente, a levarem o seu catálogo para o digital. Também aprendemos que há um conjunto de alterações e, portanto, claramente as entregas em casa, o click and collect e os lockers estão a ganhar muito mais peso, portanto, esta disponibilidade de onde a pessoa levanta ou coloca o retorno da sua encomenda é bastante importante, daí que a nossa rede de retalho é extremamente importante. Nós estamos a desenvolver uma rede de lockers, que não é nada mais do que cacifros inteligentes, onde a pessoa pode apanhar a sua encomenda ou largar qualquer retorno que queira fazer da sua encomenda, e hoje acreditamos que temos das maiores redes de lockers em Portugal e que continua a crescer, e até para o fazermos fomos buscar soluções nacionais e, portanto, também dá uma forma a potenciar a indústria nacional, e o Same Day Delivery veio mesmo para ficar. Para terem noção, no contexto de pandemia, nós tínhamos um dos nossos clientes com artigos de desporto e houve clientes que contrataram o Instant Delivery e queriam pesos e equipamento de ginásio em 2 horas em casa. Portanto, a pessoa, como estava em casa, de alguma forma, sem nada para fazer e teve aquele ímpeto de comprar e claramente quis passar 2 horas ter halteres na sua casa, e não foi um cliente ou dois, foram bastantes clientes que fizeram isto, mas que mostra que nós temos de trazer para o digital a mesma experiência que as pessoas têm no físico, não é? Porque a pessoa tem aquele ímpeto de ir a uma loja e querer trazer logo o seu produto, ele também, quando faz a sua compra online, quer trazer essa mesma experiência, e que nós que entregamos estes produtos aos nossos clientes temos de trazer esta mesma experiência para a nossa oferta. E, portanto, podemos resumir que, claramente, o e-commerce, ou hoje, a preocupação que tem que haver, tanto para as empresas que estão com o seu catálogo digital ou para o e-buyer, que os pontos de entrega adicionais são claramente uma preocupação, portanto, esta questão de não ser só entregue em casa, mas ter comodidade de ser entregue na empresa ou no sítio onde a pessoa estiver, onde a pessoa possa ter maior comodidade de levantar ou apanhar as suas encomendas, é bastante importante. A experiência na compra é bastante importante, e daí todos os desafios que estas empresas têm em otimizar as suas lojas online, a forma como publicitam, é bastante importante. A parte toda da automatização e notificações aos e-buyers e a recolha de devoluções convenientes, mais uma vez, trazer para o online a mesma experiência que as pessoas têm no físico, que a pessoa quer comprar ou quer experimentar 2 ou 3 produtos e ter a conveniência de fazer a sua devolução sem qualquer tipo de problema e ter esta mesma experiência. Nesse sentido, e falando aqui um bocadinho como é que os CTT, uma empresa com 500 anos, mas claramente preparada para o futuro e que se teve que acelerar e preparar bastante durante este ano, pode responder a isto. Nós hoje temos um conjunto de ofertas associadas ao e-commerce, que vão desde toda a parte de conveniência, que tem a ver com este receber onde estiver a sua encomenda, desde os cacifros, com 24 horas totalmente disponíveis, as lojas CTT com os tais 2.400 pontos de venda que nós temos, moradas virtuais internacionais que nós temos. Nós estamos totalmente preparados, temos uma oferta totalmente completa para grandes e pequenas empresas para poderem estar no e-commerce. Temos muita comodidade, temos hoje uma oferta que pode ser para amanhã, pode ser em 2 dias, pode ser até 2 horas, pode ser no próprio dia, que os nossos clientes podem ter diferentes soluções para prestar aos seus clientes. Estamos próximos com os tais pontos de venda que nós temos e temos bastante facilidade de alterar a morada. Mais uma vez o exemplo que eu dou do cartão de cidadão, onde a pessoa, além da morada que dá, a qualquer altura pode alterar a morada
e nós entregamos o cartão de cidadão, ou neste caso a encomenda noutro sítio. E então, o que é esta nossa oferta de e-commerce que o CTT tem? Nós segmentamos em 3 grandes grupos as empresas em Portugal, as médias empresas e grandes empresas que já têm o seu catálogo digital, que querem ir para o online. Nós temos hoje um marketplace, que é o maior marketplace português, que é o DOT, que é 50% nosso e 50% da Sonai, que tem sido um caso de sucesso. Mais de 40 mil pessoas todos os dias entram neste marketplace. Hoje os grandes centros comerciais, inclusive da Sonai, estão dentro deste marketplace e, portanto, temos uma pequena PME a disponibilizar o seu produto no mesmo sítio onde estão os grandes centros comerciais e, portanto, tudo isto é um benefício. No mundo do e-commerce, uma das importâncias é o número de pessoas que entram e depois a taxa de sucesso da venda. Depois encontramos um segmento de empresas que são as PMEs que não tinham a sua loja online, não tinham o seu catálogo online, e nós desenvolvemos uma plataforma que hoje já tem mais de 1.400 PMEs que aderiram a esta plataforma de loja online e, portanto, rapidamente a pessoa, de uma forma bastante ágil, a próprio dono da empresa mete o seu negócio online de uma forma bastante cómoda, bastante acessível, até porque fizemos bastantes protocolos com associações empresariais, com municípios e, inclusive, neste período, tivemos a oferecer lojas para que as PMEs pudessem, de alguma forma, sobreviver a este contexto de pandemia. Além da facilidade de pôr o seu negócio online, também tem toda a facilidade de já estar integrada com a unidade de pagamentos, com a nossa unidade de entregas e, portanto, é bastante fácil e temos tido bastantes casos de sucesso, mas havia uma grande fatia de mercado que não estava a ser apanhada por estas duas nossas ofertas. Nós somos um país de PMEs e somos um país de microempresas. Então havia os pequenos produtores locais, nomeadamente as pessoas que hoje estão nos mercados municipais, são as pequenas empresas, que também ainda não tinham sequer sofisticação para ir para este mundo da loja online, em que nós criamos o que nós chamamos CTT Comércio Local, que mais à frente vou falar, mas que permite, é um pequeno marketplace, mas tão simples, com um pequeno produtor, com um telefone que ainda não é um smartphone, recebe um SMS com a sua encomenda e pode entregar em casa. E, portanto, acreditamos que temos uma oferta que vai para todos os segmentos das empresas em Portugal e indexado quase à sofisticação ou à capacidade digital de cada empresário. E isto é algo que nós estamos bastante contentes, nomeadamente as 2 últimas ofertas que nós desenvolvemos em tempo recorde nestes últimos meses para responder também a esta necessidade que o país tem. Com isto, e como a Wanda falava há pouco, nós também temos uma oferta de logística para PMEs, para que esteja integrada, porque é totalmente diferente fazer uma logística para o mundo do e-commerce do que fazer uma logística para quem vai pôr stock num produto onde tem uma pessoa lá que mete os produtos na prateleira, a forma como comunica, como dinamiza, como gera todo este stock. E, portanto, nós hoje temos uma oferta de logística para PMEs que é pago à peça e, portanto, também tira qualquer tipo de entrave à entrada e que ajuda a estar integrado com esta oferta, e não podemos ter uma loja online, com uma loja física, sem estarmos a publicitar. O CTT hoje tem um negócio de publicidade bastante grande, que é o Direct Mail e o Infomail, em que nós alargamos para uma oferta também digital e está integrada em toda esta oferta. E, portanto, achamos neste mundo de transformação digital que este contexto de pandemia e este ano 2020 tão diferente trouxe, nós temos uma oferta completa, bastante segmentada e acessível a cada um destes segmentos. Só detalhar aqui um bocadinho o que é isto do comércio local e das lojas online. O CTT Comércio Local é esta plataforma, como eu referia há pouco, em que estamos a trabalhar muito em conjunto com os municípios. Os municípios têm tido aqui um papel fundamental, porque são eles que nos ajudam a levar estes comerciantes para o mundo digital e pôr o seu catálogo online. Estamos a fazer um trabalho que, se calhar, só a 2ª ou 3ª geração destes empresários é que iriam para o digital. Portanto, aceleramos aqui 2 ou 3 gerações neste contexto de comércio local, em que para o comerciante o custo de entrada é apenas uma mera pouca comissão de transação, e os CTT tiveram a preocupação de não dizer que somos só nós que entregamos. Portanto, esta solução tem home delivery, portanto, o próprio comerciante já conhece a pessoa que todos os dias lá ia comprar à sua loja ou ao seu mercado, ele pode entregar em casa, ou a própria pessoa pode fazer apanhar a caminho de casa, ou se quiser o CTT pode entregar, e inclusive com isto estamos a abrir o caminho a estes pequenos produtores que só comercializavam para o seu concelho, e hoje uma pessoa pode comprar um produto e vendê-lo a nível nacional, que aí sim o CTT entrega. O CTT criar lojas online, que nós já falamos,
e também desenvolvemos uma solução de feiras e showrooms digitais, que vou falar mais há pouco, e também digitalizamos a educação, porque é algo que também houve uma grande necessidade neste período. Aqui é um bocadinho o detalhe desta oferta do CTT Comércio Local, que não é nada mais do que uma app que qualquer um de vocês, e aconselho, podem fazer download neste momento. Já existem hoje cerca de 8 municípios que têm o seu catálogo, e portanto o primeiro foi Viseu. Se quiserem comprar produtos regionais de Viseu, já podem comprar, que os CTTs entregam. E já temos hoje comerciantes que nunca iriam para o digital nesta mesma app. Transformamos isto bastante simples, que facilmente uma pessoa que nunca esteve no digital possa ter a sua oferta digital. É esta app que aqui está, simples, fácil e bastante segura, inclusive por ter uma unidade de pagamento digital, para que não haja transação de dinheiro neste contexto de pandemia. O Lojas Online, como eu disse, nós temos uma oferta que vão desde 7 euros a 15 euros por mês, inclusive, mas estamos a fazer bastante ofertas, portanto, para não haver qualquer entrave à adesão ao contexto de Lojas Online, em que está completamente integrada com os sistemas logísticos, completamente integrado com os nossos sistemas de pagamentos, e, portanto, é bastante fácil hoje qualquer pequena e média empresa pôr o seu catálogo online. E queria perder só aqui um bocadinho de tempo neste feiras e showrooms digitais, porque estamos com muito orgulho e com muito felizes do sucesso deste contexto. Para perceberem como é que isto apareceu de uma necessidade. Um presidente de uma CIM ligou-me um dia a dizer que tinha um problema, que tinha a Feira dos Queijos, a CIM de Coimbra, tinha a Feira dos Queijos, e eu não tinha noção que os pequenos produtores, que se não tirassem o leite das ovelhas, que elas teriam um problema, e portanto o leite, se não houvesse queijo para vender, tinha deitado à rua, e os pequenos produtores iam ter um problema, e lançou um desafio como é que os CTT poderiam ajudar nisto. E então eu falei com a DOT, que é a nossa empresa de marketplace, e desafiei levar para o digital a típica feira que hoje é feita de uma forma regional. E lançamos em maio, num contexto totalmente digital, inclusive com a Ministra da Agricultura e o Presidente do CTT a fazer uma conferência, também eles, digital, e levamos a Feira dos Queijos para o mundo digital, beneficiando todo este tráfego que o DOT tem. Levamos pequenos produtores que nunca iriam para o digital se não fosse esta necessidade e também estas soluções simples. Foi um sucesso, vendemos milhares de queijos para todo o país, que também se calhar nunca seriam vendidas. Dou-vos o exemplo de nós já temos feito algumas vendas, ligámos ao pequeno produtor que agora tinha que entregar, ele dizia, mas eu estou a pastar as ovelhas, agora não consigo entregar, tínhamos que explicar, mas no mundo digital você tem que acelerar, e portanto, e hoje estes pequenos produtores continuam com os seus produtos online, e levamos uma geração que nunca tinha ido para o digital. Estamos neste momento com a Feira dos Vinhos também da região do Alentejo, estamos com a Feira do Xícaro de Alvaiazer, e tivemos até há pouco tempo uma feira que foi tão sucesso que tivemos que a terminar mais cedo, vendemos mais de 10 toneladas da Feira da Castanha de Sernancelho, que foi um enorme sucesso. Em tempo recorde, vendemos mais no digital do que tipicamente estas feiras vendem no mundo físico, e é o exemplo típico de que esta oferta que nós trazemos, ser muito mais do que um parceiro logístico, trazer também todo um contexto em que levamos este mundo hoje para o digital. Estamos muito felizes porque este trabalho ficou feito, e portanto hoje temos uma geração que nunca tinha ido para o digital e que está através das feiras ou através da nossa oferta de comércio local. Por último, dizer que também, casando com toda esta inovação, nós temos hoje uma oferta digital que chamamos a Wallet Escolar. Hoje, grande parte dos municípios, com a descentralização da educação, são eles que gerem as cantinas das escolas. Tinham necessidade de um cartão para que os pais pudessem carregar para fazer os pagamentos, e os CTT, com a sua unidade de pagamentos, a sua relação com os municípios, que também encontraram uma solução que hoje oferecem, e mostra que os CTT hoje são muito mais de correio, independentemente de continuarem a fazê-lo bem, são muito mais do que encomendas. Somos uma empresa, estamos aqui para prestar serviços para as empresas e para os municípios. E por último, não podia ir embora sem dizer que fazemos isto tudo com grande eixo e de preocupação de sustentabilidade. Nós somos o operador em Portugal com a maior frota de veículos verdes. Temos hoje clientes que nos exigem, nomeadamente clientes internacionais, que nos exigem para fazer certas entregas em Lisboa e no Porto só com carros elétricos, e portanto estamos a fazer tudo isto num contexto totalmente diferente de pandemia, mas com uma preocupação grande também de sustentabilidade, que é claramente um dos nossos pilares. E termino por aqui a dizer que a nossa entrega é total, que
podem contar com o CTT, a população, os clientes, as pequenas e médias empresas, as grandes empresas, porque estamos cá para ligar pessoas e empresas. Muito obrigado. Obrigado, João Sousa, e muitos parabéns por todas estas vitórias e iniciativas e que continuem a trilhar estes caminhos de sucesso, porque é exatamente isto que Portugal necessita. Portanto, muitos parabéns, João, muitos parabéns ao CTT também. Chegamos assim ao fim da 19ª Conferência Executiva Digest. Não posso deixar de agradecer mais uma vez aos nossos oradores, patrocinadores, apoios e a todos aqueles que estiveram a assistir aí a esta conferência. Espero que tenha sido uma conferência que tenha trazido várias e novas ideias e experiências de como enfrentar e ultrapassar estes tempos em que vivemos. Foi um prazer contar convosco. Até ao próximo evento e aproveito desde já para vos desejar um ótimo 2021 que seja muito diferente de 2020. Muito obrigado a todos.